Oi pessoal, eu recebi uma dúvida hoje aqui a respeito de alguns detalhes envolvendo a distribuição. Eu tinha falado muito sobre o cartório de protesto, mas não tinha falado, tinha feito um comentário bem en passant sobre a distribuição, né? Então vamos lá. Mais uma vez eu vou dividir em dois momentos. O momento em que você sela e pratica o ato e o momento em que você recebe. Vamos separar isso no outro vídeo, eu separei isso também, vou separar aqui também. No primeiro momento eu vou dizer o que é que os cartórios vão ter que praticar, né? E selar. Então, o título chegou no cartório distribuidor, ele vai praticar o ato da distribuição e da microfilmagem. Normalmente, praticou o ato e selou os atos, perfeito? Envia para o cartório de protesto. Mais uma vez, eu não estou falando em recolher nada, nem receber e nem recolher ao Fermoju. Estou falando só em praticar o ato, né? No outro vídeo eu expliquei bem que as coisas estão separadas. Hoje você informa a prática e o uso do selo em um arquivo, em outro arquivo você informa o recebimento e o repasse, e dos devidos repasses ao Fermoju e selo, tá bom? Selo que eu digo, o tributo selo, né? A taxa do selo. Então vamos lá voltando. O distribuidor recebe o título, pratica o ato de distribuição e microfilmagem. Selou e informou ao tribunal que praticou aquele ato. Envia para o cartório de protesto, que por sua vez vai apontar. No apontamento ele vai praticar os atos de apontamento, microfilmagem e notificação. Praticou o ato, selou os atos, informou ao tribunal. Se depois do apontamento ele recebeu o pagamento, beleza. A única coisa que ele vai ter que ver é se o título foi pago depois de ter sido publicado o edital. Se foi, ele vai ter que praticar o ato também de 3019. Pratica o ato, se eu não me engano, o ato 3019 não tem selo. Praticou o ato, informou ao tribunal que praticou o ato. Nesse momento, encerra a cadeia, né? O título no cartório de protesto ele se encerrou. O que é que ele vai precisar? Informar o distribuidor para que o distribuidor pratique a baixa. O distribuidor, por sua vez, vai praticar a baixa. Quais são os atos da baixa? 1003, 1006, 5023. Perfeito? Mais uma vez, lembrando, não cabe ao Instituto de Protesto dizer como cada um tem que cobrar. Eu estou levando aqui em conta o que o manual do SASE diz, mas o Instituto de Protesto não é órgão arrecadador nem fiscalizador. Estou aqui só dando um esclarecimento baseado no que o manual do SASE diz. Se você acha que não deve cobrar o 5023, não vai ser o Instituto de Protesto que vai dizer isso, tá bom? Então, lá no manual do SASE, se eu não me engano, tem, né? Eu não trabalho no cartório distribuidor aqui, mas tenho quase certeza que tem lá. Então, verifiquem, cobrem de acordo com o que vocês acharem que deve ser cobrado. Então, voltando. O título foi apontado, foi pago. Se foi pago, eu já pratiquei os atos de apontamento. Eu vou verificar só se o título foi publicado edital e vou praticar o edital. Praticar o ato edital e informar o tribunal edital. Passei para o distribuidor, que por sua vez praticará a baixa. Ele já distribuiu no início, agora ele vai só baixar. Ele não foi pago, ele poderá ter sido devolvido. Então, o devedor não pagou, o apresentante me devolve o título, eu vou devolver o título e praticar os atos da devolução. Os atos da distribuição, 3010, 5023, 1006, e se tiver ido por edital, 3019. Eu estou botando entre parênteses, porque nem toda vez vai ter, né? Devolvi, pratiquei esses atos, distribuidor baixa. O título morreu. Morreu, que eu digo, acabou a cadeia dele, né? Cadeia de atos se encerrou. Ele não foi pago, ele não foi devolvido e ele veio a ser protestado. Veio a ser protestado, eu pratico os atos de protesto, o 1006, o 5023 e se houver o 3019.
protestei, morreu ele aqui. Eu não envio para o distribuidor, porque eu só envio para o distribuidor para informar que ele foi baixado. Ele não foi baixado, ele foi só protestado. Um ano depois, esse mesmo título vem a ser cancelado. Então, o devedor nos procura com a carta de anuência, vem aqui e cancela. Um ano, eu estou dando só um exemplo. Pode ser no segundo dia, no primeiro dia depois do protesto. Ele vem, o que o cartório de protesto vai fazer? Vai praticar os atos do cancelamento. 3007, 5023, 1006. É informar o distribuidor que o título foi para que o distribuidor baixe. Vai a informação para o distribuidor pratica a baixa. Mais uma vez, isso daqui, essa cadeia toda aqui, se refere à prática dos atos, não à cobrança dos atos. Tá bom? No caso, quando não era posto antecipado, eu ia praticando e cobrando, praticando e cobrando, praticando e cobrando, praticando e cobrando. O que é que ia diferenciar aqui do caso de não ser posto antecipado? Vamos lá. No caso de não ser posto antecipado, eu ia ter que incluir, aqui se refere só à prática, então na verdade não ia mudar em nada, né? Porque aqui eu estou falando da prática dos atos de cada cartório, não estou falando da cobrança. Então, aqui eu tenho o distribuidor que vai praticar essa baixa e tenho os cartórios de protesto que vão praticar esses atos. Então, nada muda aqui, basicamente, porque aqui são os atos que eu pratico. Independentemente de ser posto antecipado ou não, eu continuo praticando todos os atos. Tá bom? Então, vamos à cobrança. Pronto. Cobrança muda um pouquinho. E quando eu falo cobrança, obviamente é o que o cartório recebe, o que o cartório cobra, o que o cartório recebe e o que o cartório repassa de informação ao SASE. E, por consequência, recolhe os valores a Fermoju e taxa de selo, tá bom? Então, o distribuidor recebe o título, distribui o título e informa no SASE o 1001 posto antecipado. Notem que é uma diferença. Ele vai praticar os dois atos, mas ao SASE ele só informa o 1001 posto antecipado. Tem lá custas posto antecipadas na entrada do título. Você informa o 1001 posto antecipado. E por que eu não informo o 5023? Porque o tribunal decidiu que não importa, ele só quer saber se o título foi posto antecipado. Como os atos todos são atrelados aqui com o mesmo número de protocolo e mesmo número de atendimento, então você não precisa informar duas vezes. Basta você informar o 1001, que o tribunal vai saber, esse protocolo aqui foi posto antecipado, o distribuidor recebeu e posto antecipou. Perfeito? Aí o cartório distribuidor envia para o cartório de protesto, que isso, por sua vez, aponta. Quando ele aponta, ele praticou aqueles atos todos, mas aqui ele vai informar o SASE só o 3001 e 3006 posto antecipado. Notem a diferença. Aqui ele praticou todos esses atos, mas aqui ele só vai informar esse daqui, né? Que é um ato só, viu, pessoal? Que depende da faixa, né? Mas aqui é um ato só. Perfeito? Apontou o título foi pago, né? Aqui é que vem o grande detalhe em relação ao distribuidor. Quando o título foi pago, eu tenho que ter cobrado, eu tenho que cobrar quando o devedor nos procurar para pagar o título, ou aqueles que são pagos diretamente no balcão, ou aqueles que são pagos via boleto bancário, né? O nosso boleto do cartório já tem que sair com todos os atos de cobrança. Então, quando o título for pago, o que é que eu vou ter que cobrar do cliente? Eu vou ter que cobrar o 1001 e 1006 da distribuição, o 5023 da microfilmagem, o 6012 e o 3019, se houver. E, além disso, as taxas da distribuição. Por que eu vou ter que cobrar? Porque o distribuidor posto antecipou, lembra? Ele não recebeu nada. Então, nesse momento, além das custas de protesto, eu tenho que incluir no pagamento o 1001, 1006 da distribuição, o 1003, o 5023 e o 1006 da baixa.
Por quê? Porque o cartório distribuidor vai praticar esses atos. Aí aqui eu já estou aproveitando para falar sobre a cobrança da distribuição. A distribuição cobra esses dois aqui. Opa, não é esse. 1001 e 5023, perdão. 5023 na distribuição. Depois ele cobra esses 3 atos na baixa. Então tudo isso vai ter que ser cobrado pelo cartório de protesto e repassados ao distribuidor, que por sua vez praticará a baixa e informará ao SAS todos os atos que ele até então não tinha informado. 1001, que é esse daqui, só que agora ele não vai mais informar como postecipado, vai informar como custas postergadas recebidas pelo cliente. O 5023, que ele não tinha realizado, que nada mais é do que esse 5023 aqui, ó, que lembra que aqui, ó, ele só praticou o 1001 postecipado. Aí nesse momento aqui ele vai praticar, que é o momento onde recebe, né? Então ele vai praticar o 1001 com a tag lá marcada custas postecipadas, recebimento pelo devedor. 5023 referente à distribuição e os atos da baixa. Então é importante lembrar disso, que os cartórios de protesto é que vão cobrar agora os valores da distribuição. Não tem como, a postecipação é cobrada no final. Então, se é cobrada no final, o cartório de protesto tem que cobrar e repassar para o distribuidor. Antigamente, quando não era postecipado, a gente cobrava só a baixa, mas agora nós temos que cobrar a distribuição. Então, para muitos, não vai haver muita diferença, é só incluir esses 2 atos aqui da distribuição, Antes era só os atos da baixa. Então, voltando. Recapitulando, distribuidor recebeu, praticou os atos, mas aqui eu estou falando só de informação do SAS, informou o SAS o 1001 postecipado, enviou para o cartório de protesto apontou, informou o apontamento como postecipado e veio aqui uma das possibilidades ele receber. Quando ele recebe, ele informa toda essa cadeia de atos que diz respeito a ele, ao SAS. E bem como cobra, esses atos de distribuição e repassa para o distribuidor, que por sua vez informará, receberá os valores e informará o SAS todos esses atos nesse momento. Aqui, quando ele informa o postecipado, ele não recebeu nada e não repassou nada, mas nesse momento ele está recebendo tudo. Então vamos voltar. O título não foi pago, ele poderá ter sido devolvido. Nesse momento da devolução, ele receberá, os atos de apontamento, que são esses atos aqui, ó, os mesmos atos aqui, atos de apontamento, que agora ele receberá e ele informará o SAS. Lembrando que aqui, no primeiro momento, ele informou o 3001 como postecipado. Nesse momento, ele vai informar o recebimento do 3001 5023 6012, mais os atos da devolução, que é 3010, 5023, 1006 e, óbvio, mais uma vez o 3019, se houver. Porém, mais uma vez, nesse momento, ele também cobrará os valores do distribuidor. Então, esses atos do distribuidor aqui também serão cobrados nesse momento. Bom, vou ver aqui se eu diminuo. Então, ele cobrará e receberá e informará o tribunal esses atos, que são os atos do apontamento, os atos da devolução, e receberá e repassará ao distribuidor todos os atos referentes à distribuição e baixa. O distribuidor, por sua vez, praticará a baixa, informará o tribunal e informará também os atos de distribuição que até então estavam postecipados. Beleza? Voltando, o distribuidor passou o distribuidor apontou um título, informou o postecipado, o cartório de protesto recebeu, apontou, informou como postecipado, depois ele poderá ter sido pago, se ele for pago, cobrará todos os atos, informará o SAS todos os atos, e repassará os atos do distribuidor, que ele também tem que cobrar, e o distribuidor não pago, poderá ter sido devolvido.
devolvido, ele receberá todos os atos de apontamento, de devolução e distribuição, informará os SAs dos atos que são seus, né? E repassará ao distribuidor para dar a baixa. Não foi nem pago nem devolvido, ele será protestado. Se ele será protestado, você informará o 3001 ou 3016, A3016 como postecipado e não tem baixa. Aqui é onde se postecipa. Até então, né, a gente estava postecipando na entrada, mas estava recebendo. Então aqui é que será postecipado. Aqui é o grande vilão da história, que a gente não recebe nada. Porém, depois ele poderá ser cancelado. Nesse momento do cancelamento, eu vou fazer a mesma coisa. Cancelei. Então, vamos lá. Eu vou praticar os atos de apontamento. Praticar não, desculpa. Eu vou receber os atos, né? Praticar o apontamento eu já pratiquei lá atrás. Vou receber os atos de apontamento. Eu vou receber os atos de protesto, que foram postecipados aqui. E, no caso, mais uma vez, o 3019 aqui, se houver. E vou praticar e vou receber os atos de cancelamento e nesse momento praticar os atos de cancelamento, né? Cancelamento não se tem que falar em postecipar, porque a gente recebe só quando precisa cancelar. Então vou praticar aqui. Além deles, agora não vai caber aqui. Além deles, eu vou ter que cobrar os atos de distribuição. Porque é nesse momento que se dá a baixa da distribuição, né? Então, nesse momento, eu vou ter que cobrar a distribuição. Recebo a distribuição e repasso ao distribuidor, que por sua vez realizará a baixa e se encerra aqui toda a cadeia. Tá bom? Para quem não viu, então assim, antes de entrar no detalhe, só lembrando que isso daqui, muitos cartórios podem estar esquecendo de fazer, que é a cobrança da distribuição. O distribuidor, ele tá postecipando também, então os cartórios de protesto têm que ter essa responsabilidade de fazer essa cobrança e repassar ao distribuidor. Perfeito? Então, quem cobra via boleto bancário já tem que incluir os valores no boleto bancário. Ou verificar se o sistema está fazendo isso. A maioria das coisas que eu estou falando aqui, o sistema já faz automaticamente. Mas como houve a dúvida, eu tenho que esclarecer. E aí cada um verifica com o seu sistema se está sendo cobrado. E enviar para o distribuidor. Então os cartórios de protesto têm que prestar atenção nisso. Os cartórios de distribuidores principalmente, né? Tem que entrar em contato com os cartórios de protesto para ver se eles estão cobrando. Porque cada vez que o cartório de protesto receber o título, como pago, como devolvido ou como cancelado, deverá cobrar e enviar ao distribuidor abaixo. Então, para resumir, a postecipação para o distribuidor vai se dar de uma só maneira. Recebeu, postecipa, não recebe nada. Quando o cartório de protesto recebe o pagamento, a devolução ou o cancelamento, o distribuidor tem que receber esses dinheiros, esses valores, né, de distribuição e de baixa. Bom, na verdade são todos esses atos aqui. Ou os atos que o distribuidor achar que deve receber. Às vezes não quer cobrar acha que não tem que cobrar, enfim. Mais uma vez, não é o nosso papel de determinar isso. Então, recapitulando aqui, isso daqui que eu expliquei primeiro é a prática do ato, né? Pratiquei os atos, informei tudo, selei tudo, né? E informei ao tribunal. Isso nos arquivos do selo digital. Aqui é como eu vou postecipar, como eu vou receber, como eu vou informar. Tá. Que para quem não viu os outros vídeos, que está na dúvida sobre como é que informa essa postecipação, existe uma opção na informação do ato para os atos que podem ser postecipados, né?
Então tenho aqui o ato 3001. Eu tenho a opção custas postergadas na entrada do título. Então, quando eu estava falando aqui a informação do postecipado, eu estava falando dessa informação aqui, ó. Custas, você informa o ato, custas postergadas. Quando você põe aqui, ó, e marca, ó, ele já vai cobrar, né? Quando você marca aqui o sim, ele não cobra. Então isso aqui é a informação do postecipado. A mesma coisa na distribuição. Depois aqui o valor da distribuição, ele vai cobrar. Então você põe aqui sim, ele não cobra. Depois, quando você recebe, aí você põe não aqui, põe sim aqui. Ele cobra. Esse aqui é o primeiro momento onde você postecipa. E esse é o momento onde você recebe. Então são duas informações. Entendeu? Então, voltando aqui à explicação. Nesse momento aqui, você informa ele postecipado, naquela opção sim, que zera. Nesse momento aqui, né, tô falando do distribuidor. Nesse momento aqui, você informa o mesmo ato. Ó, tá aqui ele aqui de novo, ó. Só que com a informação custas recebidas, né? Com essa informação aqui, custas postergadas, quitação pelo devedor. E aí você vai recolher o tributo. Os tributos, né? Firmou juiz selo. Tá bom? Acredito que ficou claro. Mais uma vez, não existe mais aquela metodologia antiga na qual a informação do selo se dava aqui nesse sistema e eu informava selo e recolhia o firmou juiz selo. Eu informava aqui, ó. Você nota que aquele nem abre mais para informar o selo. Porque não é aqui mais que se informa o selo, pessoal. Aqui eu informo o que eu vou repassar ao tribunal, o que eu recebi e que eu vou repassar ao tribunal. Ou o que eu não recebi que está postecipado. O selo se forma em outro sistema, que é aquele arquivinho lá. Na verdade, na prática, muitos nem usam, nem vão usar isso aqui, porque é via arquivo. Eu estou só exemplificando, porque aqui dá para eu demonstrar, né? Mas isso tudo vai via arquivo. Então, quando eu pratico esses atos, eu envio um arquivo para o selo digital. Quando eu recebo esses atos e postecipo esses atos, eu envio outro arquivo para o SAS. São dois arquivos separados. Então, não vamos mais confundir. Aqui eu pratico ato, selo, informo os selos que eu utilizei. Aqui eu informo o SAS, se eu postecipei ou não postecipei e o que eu recebi para repassar. Perfeito? Acredito que deu, mas deu para entender. Qualquer coisa, continue me enviando as dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu respondi todas as dúvidas dessa colega. Ela pergunta, no caso da postecipação, como devo informar, quais os códigos, está explicado. No caso da distribuição e na baixa, como devo proceder, eu acredito que está explicado. Como sou distribuidor, como esse repasse será feito para mim, também está explicado. No caso dos títulos serem recebidos no balcão, como procedimento. Bem, nos casos a serem recebidos pelo balcão, ficou em aberto essa situação em relação a se você vai postecipar ou não, né? Tem gente que entende que não precisa postecipar aqueles recebidos no balcão. Se você acha que não deve postecipar, você volta à maneira antiga de se trabalhar, né? Se você acha que deve postecipar, segue o que eu acabei de falar. Se você acha que postecipar os títulos da sua cidade recebidos no balcão vai fomentar a entrada de mais títulos, eu acredito que seja motivo para você postecipar. Se você acha que não, você pode não postecipar. Pelo menos é esse o entendimento que inicialmente se tem. Tá bom? A outra pergunta, no caso de eu querer migrar apenas o setor de protesto para o programa do IAPTB, como devo proceder? Teriam que migrar os 2 cartórios da minha cidade? Qual utiliza o programa de vocês? Na verdade, não. Você pode migrar independentemente do outro ter. O sistema do IAPTB é um sistema como qualquer outro. E essas informações de baixa, ela tem que se dar independentemente do sistema. A gente mesmo aqui,
no primeiro ofício não utiliza o sistema de EPTB, então dá para trabalhar. Os outros utilizam, o distribuidor daqui não utiliza, então não é problema. Como você deve proceder? Entrar em contato com o EPTB e pedir para utilizar o sistema de protesto. Eles vão abrir lá um usuário e senha para você configurar o sistema para você. Teriam que migrar os dois cartórios da cidade? Já respondi não. Qual utiliza o programa de... Qual cartório utiliza? Aí eu não sei. Mas de toda forma não importa, né? Porque o EPTB é um sistema como qualquer outro, né? A gente não tem nem a intenção de obrigar ninguém a utilizar nosso sistema. E nem é só para dar um suporte. Se você já tem um sistema que funciona, fique com ele, não tem problema. Teria como agendar uma visita para maior esclarecimento? Sim. Tanto no EPTB como comigo, se você quiser, não tem problema nenhum. Mande um e-mail que a gente agenda. Mas acredito que as dúvidas eu consegui tirar com esse vídeo. Tá bom? Foi uma dúvida do cartório do Itapajé. Pronto, pessoal. Obrigado.